Toda a imagem que é projetada é cinema, meu irmãozinho. Cinema é sétima arte, não é à toa que é a sétima arte. Eu vejo cinema desde os 9 anos de idade, então essa questão de gostar de cinema é do berço. Eu nasci em Portugal, depois vim com 11, 12 anos para Manaus. Eu gostava de cinema desde o início. O primeiro filme que eu vi foi A Vida do Casal Pasteur, a respeito exatamente da vacina contra a raiva. Eu via praticamente um filme por dia. Eu aprendi inglês me abaixando na frente da tela, deixando de aparecer a legenda, e eu via por ouvir dizer, para aprender as músicas de rock. Eu tive uma banda de rock com 17, 18 anos, e essa banda de rock aprendeu inglês exatamente com isso. Então há toda essa ligação de cinema, porque cinema para mim é vida. Fechei a maior parte dos cinemas. Eu e meu sócio, Antônio Gavinho, achamos que a gente ia enfrentar uma barra muito pesada. Nós praticávamos, na época do cinema no centro da cidade, um preço de R$2, R$3. E quando fizemos a promoção do Eu Quero a Nota, você trocava uma nota fiscal de um produto que você comprava e R$1 por um ingresso de cinema. Quer dizer, o ingresso de cinema custava R$1. Viviam lotados de cinema. O pessoal de Manaus é tarado, maluco, alucinado por cinema. Mas a preço de R$15, quem é que vai querer ir para o cinema? O cinema não tem público para aguentar, e não tem mesmo. Você tem, quando há um Harry Potter da vida, um Batman, um blockbuster desse, que são chamados grandes filmes de grande povão, mas mesmo assim é relativo. O filme que até hoje mais deu em Manaus chama-se Do Outro Lado da Vida, o Ghost, que deu mais de 100 mil espectadores nos 3 cinemas onde nós passamos isso no centro da cidade. O Chaplin, depois foi passar no Carmen Miranda e depois voltou e passou no Renato Aragão. Esse filme fez no Brasil talvez mais espectadores do que fez nos Estados Unidos. Quer dizer, esse filme, junto com o ET, junto com o Titanic, por exemplo. Titanic, debaixo de chuva, fizemos 80, 90 mil espectadores. Eram 1000 pessoas por dia no cinema. E o povo de Manaus adora estar dentro do cinema, qualquer tipo de filme. Por exemplo, o filme do Renato Aragão, ele que ficou amigo nosso, quando a gente, inclusive, depois deu o nome de um dos cinemas com o nome dele, e veio ele, o Mussum. Nós chegamos a exibir filmes na frente do Rio de Janeiro. A gente inovou, a gente renovou. 2 ou 3 filmes estrearam aqui em Manaus. O caso, por exemplo, do Anaconda. A Jennifer Lopez, maravilhosa, estreando o filme, e a gente nem sabia quem era a bunda dela. Depois é que a gente veio descobrir que ela era uma das melhores e mais curtidas. Melhor no sentido de boa, não no sentido de grande atriz. E o filme estreou no cinema, na frente dos cinemas do Brasil. Acho que um festival de cinema que eu discordo totalmente da ideia, é um festival de cinema preparado por franceses que não conhecem nada da América Latina e que fazem um festival de cinema de aventura. Manaus pode ser a capital de toda essa região da América Central, América do Sul, até mesmo Estados Unidos, com relação ao cinema. Porque nós temos ligações com vários países aqui na América Latina e sem contar Canadá e Estados Unidos, que tem um mercado de cinema maravilhoso. Nós não precisamos da Europa para trazer filme para cá. A Argentina faz filmes maravilhosos, Peru, a Venezuela, antes do Chaves, depois do Chaves, durante o Chaves, fazem filmes sensacionais. A Colômbia tem um mercado de cinema muito bom, quer dizer, isso tudo está aqui do nosso lado. Isso é uma forma que a gente tem que meter na cara desses dirigentes nossos, de que o cinema que a gente pode fazer em termos de festival é um cinema nosso, não um cinema francês, pô, com as ideias que eu acho totalmente estapafúrdias do próprio secretário de Cultura, que não deixa ninguém se meter nisso. Mas já levou na cabeça a partir do primeiro festival de cinema que foi feito no Amazonas, que foi em 69, em outubro de 69, que se chamou Festival Norte de Cinema Brasileiro. Eram filmes brasileiros que vieram sem censura, 69, em plena época da censura, vieram sem censura, como é o caso do Macunaíma, aparecia a bunda da Dina Sfati, os caras queriam fazer censura, não foi feito, os filmes vieram sem censura e a gente exibiu aqui. E isso já podia ter sido ampliado para um festival de cinema latino-americano. Então imagina o resultado que nós teríamos aqui. Deixa as pessoas desaparecerem no ar e a gente um dia faz isso. Ou a gente, ou os filhos da gente, ou os netos da gente. A Lei Jaguar, que é uma merda, puta que pariu, o filme é trágico. O filme é uma das coisas, fizeram do aeroporto de Itacoatiara uma favela, o pessoal de Itacoatiara só falta matar a gente. E foi feito por um cara que sabe fazer bom cinema. Agora o filme é trágico. Nós temos outras coisas interessantes, a gente fez vários filmes aqui, a gente produziu a Juricaba, do Oswaldo Caldeira, que foi feito com o patrocínio da Secretaria de Cultura na época. Depois nós fizemos o filme de Silvino Santos, que foi feito pelo Aurélio Miquiles, que é sensacional, com atores brasileiros, e a gente participa, eu, Demásio, Márcio. Então, essas coisas todas, Manaus tem um campo que pode crescer, e muito.
Por exemplo, uma história ligada ao Boi de Parintins pode ser feito. O Djalma Batista fez um filme com relação à preservação dos rios. É um filme que é passado no Ariel Tower. Um dos filmes que eu adoro, que eu curto, é exatamente Casablanca, que é o filme de todo tarado para o cinema. O Cinema Paradiso dos filmes modernos é talvez um dos mais importantes. É a essência da história do cinema de bairro, do cinema pequenino, do cinema pobre, mas um cinema que tem uma razão de ser. Eu comparo em duas épocas diferentes, o filme do Vitório de Sica, Ladrão de Bicicletas, que eu vi, ainda em Portugal, e depois o Cinema Paradiso. Eles marcam muito o cinema como curtição, como vontade de ver alguma coisa que foi feita por outro e que você adora. O Hitchcock, para mim, é a grande... Então, eu tive uma ligação muito grande com talvez um dos maiores diretores do cinema mundial, porque ele era inglês, mas trabalhava nos Estados Unidos e fez filmes incríveis. Grande loucura, quando a gente via Hitchcock, era ver a cena em que ele aparecia, porque em todos os filmes lá vinha o gordinho maravilhoso. Quem faz um filme como Psicose, não adiantam refilmagens, porque o plano maravilhoso sempre é o dele. E ele foi um grande cineasta, ele foi um grande diretor de cinema e um grande influenciador de cinema para gerações novas. Marilyn Monroe, apesar de muita gente dizer que não tem nada de atriz, mas ela tinha aquela inocência sem vergonha da atriz que fazia filmes maravilhosamente picantes. O James Stewart, para mim, é um dos grandes atores. Eu gostava muito do Alan Ladd, que fez Os Brutos Também Amam, que ele é o bandido do Brutos Também Amam, e era um dos meus preferidos quando eu era meninote, quando eu tinha 17, 18, 20 anos. Mas o James Stewart é a essência do ator. Eu sou um colecionador de trilhas sonoras de cinema. A partir da hora que o Al Jolson fez o primeiro filme musical, o primeiro filme com som, a música no cinema é importantíssima. E tem grandes cantores, grandes orquestradores, grandes músicos, grandes compositores em todos os sentidos. Desde Henry Mancini, que é um dos melhores de todos da época moderna, depois o italiano Nino Rota, que fez Fellini. O Nino Rota é um dos grandes músicos de cinema europeu. E vários outros. O Brasil tem, por exemplo, hoje um dos mais importantes músicos de cinema, que é o filho do Ziraldo, Antônio Pinto. Fez 3 ou 4 filmes maravilhosos com uma trilha sonora deslumbrante. O musical no cinema também teve uma época maravilhosa, a época da Metro, a época em que tinha Fred Astaire, Gene Kelly, depois passou a ter Dean Martin, Jerry Lewis. Carmen Miranda foi importantíssima nos musicais da Universal dos anos 50. Ela foi talvez uma das atrizes mais badaladas e um nome que ficou na marca. Eu acho que não vai acabar. Modifica de estrutura, modifica. Tudo muda. O cinema começou com 8mm, primeiro 9,5, depois com Chaplin fazendo filmes em 9,5mm, depois passou para 16, 35, veio o som. Amanhã já vem cheiro. Agora imagina filme com cheiro, com esses atores franceses, perdão a má palavra, cheirando que cheiro.